11 de julho de 2016. Sem Gabriel Jesus e com possível quebra de recorde de público, Palmeiras recebe o Santos para retornar à liderança isolada. Santos entra em campo contra o Palmeiras no Allianz Parque esta noite com a equipe completa e com o retorno de David Braz, que volta a ser relacionado por Dorival Júnior. Atlético Paranaense atropela Cruzeiro no Mineirão e entra no G4. Lugano volta ao São Paulo contra o Atlético Nacional e promete luta até o fim por vaga na decisão da Libertadores. Zagueiro Pedro Henrique tem lesão na coxa detectada e deve desfalcar o Corinthians de 3 a 4 semanas. Veja também, Primeira Liga terá mais participantes em 2017. E Museu do Futebol tem exposição dedicada ao esporte na Olimpíada. O Gazeta Esportiva está no ar. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa com informação. Paulo Henrique Ganso não faz mais parte dos planos do São Paulo para essa temporada. Quem deu a informação foi o próprio presidente do Tricolor, o Leco, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque hoje é terça-feira, tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o líder Palmeiras recebe o Santos e precisa vencer para recuperar a vantagem de 3 pontos na frente do vice-líder. Já o Peixe precisa da vitória para voltar ao G4 e não deixar os líderes dispararem. E ninguém duvida que os dois devem fazer um jogo quente essa noite, um jogo pegado, já que a rivalidade só aumentou desde a temporada passada. Roda. A rivalidade já centenária entre Palmeiras e Santos se acentuou nas últimas 2 temporadas. Os dois clubes têm se destacado no cenário nacional desde 2015 e contam com um retrospecto de bastante emoção nos últimos jogos. Já no começo do ano passado, a primeira decisão envolvendo as duas equipes, na final do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, deu Verdão 1 a 0. No jogo da volta na Vila, o Peixe venceu por 2 a 1 no tempo normal e na decisão por pênaltis levantou o caneco ao bater o Alviverde por 4 a 2. O troco palmeirense veio na decisão da Copa do Brasil, novamente envolvendo as duas agremiações. Após perder o primeiro duelo por 1 a 0 em jogo que contou ainda com um pênalti perdido por Gabigol e um lance inacreditável de Nilson que sem goleiro chutou para fora, o Verdão deu a volta por cima no segundo jogo. Em um Allianz Parque lotado, o Palmeiras superou o Santos por 2 a 1, o que levou a decisão outra vez para as penalidades. Aí brilhou a estrela de Fernando Praz, que não só fez o trabalho de defender as cobranças dos santistas, como também o de bater o pênalti decisivo. Na hora da comemoração, os jogadores do Palmeiras não perdoaram uma brincadeira de Ricardo Oliveira durante um gol e posaram para a foto ironizando o centroavante. No Campeonato Paulista deste ano, novo encontro entre os clubes. Em partida única pela semifinal, o Santos abriu 2 a 0 sobre o Verdão. E quando a torcida já comemorava a classificação para a final, o elenco alviverde foi buscar o empate, provando que os jogos entre as equipes nos últimos anos nunca são tranquilos. A igualdade no placar levou mais uma vez para os pênaltis. E desta vez, o goleiro Fernando Praz foi um dos vilões palmeirenses, errando uma das cobranças. Agora as duas equipes voltam a se encontrar pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera a competição, enquanto que o Santos vem de uma boa sequência que já faz o clube sonhar até com a conquista do título nacional. O Verdão terá problemas para esta partida. Gabriel Jesus, Roger Guedes e Thiago Santos já estão fora pelo terceiro amarelo, e outros podem ficar de fora por causa de lesões. Já o Peixe ainda sofre com a ausência de Ricardo Oliveira, lesionado, que também estará fora do clássico. Por outro lado, nomes recém-chegados como Rodrigão e Copete têm mostrado muita estrela e estão dando conta do recado. Palmeiras e Santos, hoje à noite no Allianz Parque. Pelo retrospecto recente, com certeza vai ser um jogo que não vai faltar emoção. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa de um grande jogo, até pela postura dos dois times. O Palmeiras tem um leve favoritismo por jogar em casa. Aliás,
Levou um tempo o Palmeiras pegar gosto mesmo de jogar no Allianz Parque, fazer do seu campo, né, a sua força, e com o Cuca tem sido assim, o aproveitamento é excepcional. E o favoritismo ao Palmeiras se deve justamente pelo fator campo. Tem melhor campanha que o Santos, é verdade, mas vai ser um jogo muito, muito, muito duro. Eu tenho a sensação, Garrafa, pelo estilo do Santos, pela maneira de o Santos jogar e pela maneira também como o Palmeiras tem jogado, que vai ser jogo de muitos gols, um jogo muito agradável de se ver. Boa noite, Celso. É exatamente isso que eu espero, talvez o jogo mais importante do campeonato até aqui, não é? Pelo que vem jogando o Palmeiras, que é líder incontestável da competição, e pelo elenco, pelo time que tem o Santos. O Santos, ele, diferentemente do Palmeiras, ele tem um bom time, assim como o Palmeiras, mas, no meu entendimento, o elenco do Palmeiras é mais qualificado. Então, as equipes, elas irão a campo. O Santos vai praticamente com a sua força máxima, um ou outro problema, o Ricardo Oliveira fica ali fora, e o Palmeiras tem problemas, perde aí de 4 a 5 titulares. Mas quando a gente aqui exalta o Palmeiras, que tem um bom elenco, é o jogo para o Palmeiras comprovar essa tese de que realmente tem um time para ser campeão. Esse é o jogo de autoafirmação do Palmeiras. Então, partindo do princípio, e eu entendo que o Palmeiras tem realmente esse bom elenco, o melhor elenco hoje do futebol brasileiro, né? O Cuca tem peças para poder trabalhar a equipe, eu entendo que o Cuca, com seus jogadores hoje, podem suprir a ausência de, por exemplo, Gabriel Jesus, né? Que é a grande estrela do campeonato, o artilheiro do campeonato. Moisés e Tietê estão fora. Para não falar de outros, como Moisés, Tietê, que estão relacionados, mas dificilmente vão jogar daquilo que nós acompanhamos ontem. Então, mesmo com o Palmeiras desfalcado, eu entendo que o Palmeiras entra numa condição de igualdade para o jogo dessa noite. E com condição de jogar um bom futebol que também é apresentado por esse time do Dorival Júnior. O Santos já não é de hoje, quando tem a sua força máxima, repito, exceção feita ao Ricardo Oliveira, mas o Rodrigão tem entrado e tem dado conta do recado, o Santos dá gosto de ver jogar. É um time que tem uma proposta ofensiva, que vai em busca do gol, da mesma forma que o Cuca montou esse Palmeiras. Então, por todos esses ingredientes, Celso, um grande jogo, praticamente casa cheia no Allianz, numa terça-feira que não é dia de futebol, costumeiro para nós aqui no Campeonato Brasileiro, é realmente um grande aperitivo. Eu espero um grande jogo e a gente fala mais no decorrer do Gazeta Esportiva a respeito de Palmeiras e a respeito de Santos. Isso mesmo. E leia lá no blog Bela Jogada, que é o meu blog do site gazetesportiva.com. Eu escrevi sobre esse jogo. Aí o Celso Cardoso falou que ontem que é o jogo do ano, né? Vai ser um jogão mesmo, né? Então entre lá e veja. Vote na enquete que está no ar, lá no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado desse clássico entre Palmeiras e Santos. Dá Verdão, empate ou peixe, Celso? Eu repito aqui o que tem acontecido. O Palmeiras sempre vence em São Paulo e perde em Santos. O jogo em São Paulo da Palmeiras. E aí, Garrafa? Caramba, hoje, olha, eu não sou de ficar em cima do muro não, mas Palmeiras, né? Palmeiras, acho que Palmeiras, né? Partindo do princípio que é o líder do campeonato, que tem elenco, a gente defende isso. Agora, o Santos ganhar não significa que quebramos a cara, porque é um jogo aberto, mas no palpite aí eu fico com Palmeiras, casa cheia, torcida empurrando, a atmosfera que é criada no Allianz é difícil. A gente quando vai trabalhar lá encontra, né, o estádio cheio, a atmosfera que vem sendo criada pelo novo estádio do Palmeiras é fantástico, é difícil bater o Verdão. Se o Santos conseguir essa missão, parabéns ao Dorival. A torcida realmente empurra o time lá, né? Bom, o resultado da enquete sai no final do programa de hoje. 38.001 pessoas lá, que o nosso diretor, o Barba, estará lá. Bom, agora a gente vai falar dos gols da rodada na partida isolada dessa segunda-feira pelo Brasileirão. O Cruzeiro recebeu o Atlético Paranaense no Mineirão, mas quem parecia estar jogando em casa era o Furacão, que atropelou a Raposa e entrou no G4. Aqui, ó, Rogerinho, veja os gols. Em pleno Mineirão, o Atlético Paranaense atropelou o Cruzeiro. O atacante Pablo aproveitou a falha de Bruno Rodrigo e abriu o placar 1-0 Furacão. O segundo gol começou com este lançamento de Marcos Guilherme para Nicão. O camisa 11 dominou e tocou para André Lima deixar o dele. E para fechar, André Lima apareceu novamente, agora para cabecear com estilo cruzamento de Marcos Guilherme. E ficou assim, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 3. O Cruzeiro, pelo momento que vive, Celso, tem que ter a humildade e entender qual campeonato que ele vai disputar, né? O
Cruzeiro está passando vexame. Em casa, você toma de 3 do Atlético Paranaense, é vexame. Então, o Cruzeiro tem que realmente fechar as portas, fechar a casinha, entender o tipo de campeonato, porque já rodou a zona de rebaixamento e está difícil, está patinando no campeonato. Foi um passeio ontem, um belíssimo resultado do Atlético Paranaense. Agora você vê também a falha do Bruno Rodrigo, né? Aí também não é técnico que existe. Não é técnico, né? Aí não adianta nada culpar o português quando você toma um gol dessa maneira. Quer dizer, sabe, o Cruzeiro até esboçou uma reação, aí você toma de 3 assim. Depois dos 2 títulos seguidos, o Cruzeiro paga pelo desmanche. Né? Diferentemente do que aconteceu no Corinthians, que quando tinha o Tite, desmontou um time, conquistou o campeonato, e agora desmontou de novo, o Tite estava remontando a equipe está se sustentando mesmo com a saída do Tite, o Cruzeiro não conseguiu isso. O Cruzeiro teve 2 campanhas brilhantes na mão do Marcelo Oliveira, daquela diretoria, vendeu praticamente mais da metade do time e não conseguiu encontrar o caminho. E o reflexo é isso, o preço é esse e o Cruzeiro tem pago muito caro. Vamos direto então para o palco do jogão de logo mais. O repórter Adriano Dolfo está lá no Allianz Parque. Vamos colocar ele na telinha? Aê, ele vai acompanhar essa partidaça. Boa noite, Adriano Dolfo. Quais são as novidades por aí? Boa noite a você, Michele, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Até o momento, talvez o clássico mais importante desse campeonato brasileiro, já que o Palmeiras é o líder isolado da competição, aliás, é líder junto do Corinthians, mas tem a possibilidade hoje de se tornar líder isolado do campeonato. São 6 pontos de diferença em relação ao Santos, o Santos tentando encurtar essa diferença e o Palmeiras se isolar na liderança do campeonato brasileiro. Santos que tem uma dúvida, o Dorival Júnior, que aliás completa 1 ano à frente do comando técnico da equipe, não sabe se escala o Copete ou o Vitor Bueno. E é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem do Felipe Esboril. O Santos vive momento diferente do que iniciou na temporada de 2016. O time vivia uma expectativa de desmanche do elenco, com as iminentes saídas de Ricardo Oliveira e Gabriel. Situação diferente da atual. Aquilo que eu sempre vinha colocando à diretoria, ou nós estaremos numa competição para buscarmos conquistas e preparando essa equipe para isso, ou estaremos a todo momento reformulando uma equipe. Qual é a posição que nós queremos? O que nós buscaremos dentro de uma competição? Senão, não tem como fugir. Ou você investe no seu elenco, mantenha e posteriormente acrescente, chegando um outro elemento, ou você abra a mão e continue com essa montagem constante e frequente. Nos próximos dias, a diretoria do Santos deve confirmar a renovação de contrato do atacante Gabriel até 2021. Serão mais 5 anos para o jogador amadurecer e brilhar no futuro. É uma atitude sensata. É um garoto que está finalizando uma formação, apesar de já ter aí mais de 100 jogos pela equipe do Santos, mas ele está finalizando uma formação. Alguns outros valores saíram do país muito cedo e de repente retornaram também tão cedo quanto saíram. E eu acredito que para um amadurecimento completo seria importante que o Gabriel mantivesse esse momento que ele vem apresentando, conseguisse melhorá-lo e aí sim mais estruturado, muito mais preparado, no momento oportuno saísse do nosso país. Lucas Lima não seguirá o caminho do atacante Gabriel. O meio-campo deve ser negociado após a Olimpíada. Hoje, contra o Palmeiras, Dorival Júnior terá todos os jogadores à disposição. Na defesa, David Braz volta a ser relacionado depois de se recuperar de lesão. Já Ricardo Oliveira ainda vai ter que esperar mais um pouco. David já está integrado, já está começando a voltar a estar com o grupo novamente, né? E o Ricardo, se Deus quiser, até o final da semana já teremos ele numa nova condição. A dúvida está na entrada ou não de Copete no lugar de Vitor Bueno. Quem sabe com uma vitória o Santos possa reduzir a vantagem para o líder Palmeiras, que hoje é de 6 pontos na tabela de classificação. Informação importante é em relação ao jogador Paulinho, o atleta que foi emprestado pelo Flamengo ao Santos. A iniciativa da diretoria do Santos era devolver o atleta ao Flamengo, mas ele foi relacionado para a partida de hoje, vai para o jogo, mas no banco de reservas. Clima por aqui deve ser de muita pressão. O Santos tenta a primeira vitória jogando no novo estádio do Palmeiras e o Palmeiras, aliás,
líder absoluto do campeonato, tem desfalques. O Gabriel Jesus, o Roger Guedes e o Thiago Santos, todos esses atletas estão suspensos. Clima de expectativa em relação ao aproveitamento de Moisés e Tietê, atletas que estão se recuperando de lesão. Vamos ouvir o que o zagueiro, o que o lateral e meio-campista Jean disse antes dessa partida, uma partida importantíssima entre Palmeiras e Santos. Principalmente o ano passado, né, que começou a se tornar aí algo mais forte, né? Realmente é um jogo diferente, né? A nossa preparação é tudo dobrada, né? Tem que ser mais concentração, tem que ser mais ligado, né? Mais determinado. É claro que todo jogo, né, é uma decisão, é um grande passo que a gente vai dar também, principalmente questão de confiança e tudo, né? Mas com certeza é um jogo bem diferente. Um dos caras, das caras dessa rivalidade, Ricardo Oliveira também está fora dessa partida. Queria que você falasse, isso diminui, aumenta a rivalidade, muda alguma coisa para vocês? Não, de maneira nenhuma. É um grande jogador, né? Tem mostrado aí, né? Mostrou, seu talento aí antes de se machucar. Era o atacante da seleção, né? Tem sua qualidade. Mas a gente não está preocupado apenas com o jogo, a gente não está preocupado com uma rivalidade, né? Com uma equipe só, não. O nosso pensamento é maior do que isso. O nosso pensamento é título, é ser campeão, né? Independente de se A ou B vai estar relacionado, se A ou B vai estar jogando ou não. Isso a gente nem se preocupa, né, com a questão de rivalidade ou não, né? Quem tiver lá é clássico, é time grande que vai estar do outro lado e com certeza não vai mudar em nada, não. Vai ter a mesma rivalidade como se ele tivesse relacionado também. Tá aí, como o Jean disse, um novo capítulo dessa rivalidade entre Santos e Palmeiras está sendo escrito. Tudo começou no Campeonato Paulista do ano passado, as duas equipes decidindo o título, Santos levando a melhor. Na Copa do Brasil do mesmo ano, quem levou a melhor foi o Palmeiras. E, claro, envolveu a rivalidade entre o atacante Ricardo Oliveira e o goleiro Fernando Praz, que andaram trocando algumas farpas. No Paulistão desse ano, Lucas Lima, em uma rede social, chegou a comemorar uma derrota do Palmeiras para o Água Santa, aquela partida em que o Palmeiras foi goleado por 4-0, e as duas equipes também decidiram a semifinal do Campeonato Paulista desse ano. Portanto, jogos decisivos, muita rivalidade, mas o lado de fora, apenas a presença da torcida do Palmeiras por enquanto, já que lá dentro de campo, torcida única, a torcida do Santos vai acompanhar a partida apenas pela televisão. Daqui a pouquinho, Michele, a gente volta para mostrar todo o clima dessa decisão, mas do lado de dentro do Allianz Parque, mostrando o gramado, a torcida, enfim, com mais detalhes desse clássico que promete ser decisivo sim para o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É com você, viu, Michele? Adriano Dolfi, acho que desse jogo sai o campeão desse ano do Brasileirão. Ô, louco. Desse ano. Tem um jogo na vida que é aquele jogo que é esse jogo, viu? O jogo ele ganha em caráter de importância, Michele, pelo seguinte, né? O Palmeiras ele vencendo, ele mantém essa vantagem de 3 pontos do segundo colocado, que é o Corinthians, e o Santos, caso vença o Palmeiras, ele não deixa o líder despontar, o empate já garante o Santos. O empate vai para o G4. Mas assim, no aspecto de moral, uma vitória do Santos recoloca o Santos no G4 com uma condição boa, evita que o Palmeiras dispare e embola esse grupo, esse G4, né? Então, tamanha a importância porque está todo mundo com os olhos voltados para esse Santos. Ainda um pouquinho mais sobre o Santos, o que chama a atenção é que o Dorival parece que nasceu para dirigir o Santos, né? Eu disse isso ontem, Garrafa, inclusive. O Dorival ele passou aí por alguns clubes, faz alguns bons trabalhos, mas há uma sintonia tão grande quando o Dorival está trabalhando no Santos que o resultado vem dentro de campo. Sobre o Copete e o Vitor Bueno vinha numa crescente muito grande, né? Vinha realmente correspondendo, mas esse jogador chegou. O Copete entrou marcando gol, dando assistência para gol. Não é verdade? Claro. Isso é um problema bom. É um problema bom que o Dorival tem, é um problema que ele vai ter que resolver. E a ausência do Gabriel Jesus e do Tietê, eu acho que vai ser superada assim com a entrada aí de jogadores de um quilate bom que tem o Palmeiras. Grande jogo, espero que realmente as equipes façam aquilo que elas propõem, que é jogar um bom futebol. Porque tem cada jogo que a gente tem visto nesse Campeonato Brasileiro que é de sofrer, Celso. E você sabe que a gente tem falado da força do Palmeiras jogando no Allianz Parque? Tudo bem que o Palmeiras jogou com o Corinthians, já no Brasileiro, ganhou. Jogou com o Grêmio, ganhou.
Então, dos times que você tem aí disputando e que podem aspirar ao título, acho que o Santos é o único time que você, olhando assim no papel, olhando a performance, olhando a maneira de jogar, tem capacidade de vencer o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Eu não vejo nenhum outro time hoje em condições de superar o Palmeiras no campo do Palmeiras. O Palmeiras fora, claro, já perdeu para o Cruzeiro, já. Mas o Santos, de repente, o Gá falou que não ficaria surpresa, eu também não ficaria, não. Não, o jogo é aberto, aqui a gente deu um palpite aqui. É jogão, espetacular. Bom, principal esperança da seleção brasileira nas Olimpíadas, o astro Neymar acompanhou no final de semana a decisão de um torneio de futebol organizado pelo instituto que leva o nome dele e que teve como objetivo reunir jovens das mais diversas partes do mundo. Vamos ver agora a reportagem do Osmar Garrafa. Em férias no Brasil, Neymar foi promotor de mais um evento, o Neymar Juniors 5, uma competição de futebol de 5 entre jovens de vários países do mundo. O time campeão, além do troféu, conquistou o direito de ir à Espanha e ver um jogo do Barça no Nou Camp. O título ficou no Brasil e a taça, dessa vez, vai para o Rio de Janeiro. Muito feliz, muito orgulhoso de poder ter isso aqui praticamente na minha casa, né? Chamo isso aqui de casa porque é um sonho da minha família. Construímos faz um ano e pouquinho e um evento tão grande como esse ser feito aqui é um grande orgulho para a gente. Neymar permanece em férias até o final da próxima semana. Depois, o craque do Barcelona começa a pensar em seleção brasileira. Aliás, no próximo dia 18, ele vai se apresentar na seleção olímpica e tentar o título inédito para o futebol brasileiro. Acho que é uma oportunidade muito grande para a gente, né, as Olimpíadas, para quem está disputando ela, quem foi convocado. A gente sabe da dificuldade que é, a importância que tem esse torneio, mas vamos focar, vamos nos juntar para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Além da seleção olímpica, Neymar falou da seleção principal, mas evitou polemizar sobre a saída do técnico Dunga. Ele fez o melhor dele. Dunga acho que não deixou nada de fora, tentou fazer o seu melhor, como todo treinador ali. É uma grande pessoa e desejo todo o sucesso do mundo para ele. Se Dunga faz parte do passado, o momento é pensar no futuro e na nova seleção, que agora está nas mãos do técnico Tite. Acho que ainda não tive a oportunidade de conversar com o Tite, mas tenho certeza que é um grande treinador, vai fazer o seu melhor pelo Brasil, pela seleção, e espero que a seleção possa voltar ao topo. Ô Celso, o Neymar ainda é, entre aspas, um garoto, né? Jovem ainda, né? Mas, claro, já tem toda uma vida traçada, uma vida definida, é um belíssimo jogador, é um dos melhores jogadores do mundo. Mas eu só lamento o seguinte, que o Neymar não se posicione. Seria um momento, seria ótimo para a carreira do Neymar, seria ótimo para o futebol brasileiro. O Neymar, toda entrevista que a gente vai, nos recebe muito bem, conversa com a imprensa, mas é tudo água com açúcar. Assim, ele não se posiciona. E o Neymar ele tem que entender o quanto ele representa fora de campo e dentro de campo. Seria muito mais útil para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, que o Neymar tomasse algumas posturas, né? Tanto que é verdade que ele está perdendo a faixa de capitão, que eu acho que o Tite vai fazer com absoluta correção, desnecessária essa pressão em cima do Neymar. Mas eu sinto falta do Neymar como representatividade, porque o que ele falava vai ecoar, Celso. E o Neymar não, ele está sempre passando tudo despercebido, e aí quando falou uma grande bobagem, quando ele nem estava disputando a Copa América, aí ele quis se posicionar e se perdeu todo. Mas é só um adendo, a gente deseja muita sorte para ele, entendo que nas mãos do Tite vai crescer ainda muito mais a seleção brasileira. Uma coisa é ser bom jogador e outra é ter espírito de liderança. O Neymar não tem espírito de liderança. Tanto que quando teve a Copa América, que ele teve aquele blafafá lá, que ele teve que sair, em vez de ele ficar com os companheiros lá da força, ele pediu para ir embora. Isso não é papel de líder. Diferentemente do que fez o Cristiano Ronaldo, por exemplo, na final lá da Eurocopa. Mas isso é característica. Então, você não tem que dar a taxa de capitão realmente porque o cara é o melhor do time. Mas porque ele exerce um papel de liderança. E nisso o Tite sabe como poucos fazer, né? Mas para o crescimento do próprio Neymar seria interessante esse amadurecimento. Saber que existem outras coisas além de jogar bola. Exatamente. É isso. Boa! Tá chegando a hora. Vem aí os Jogos do Rio de Janeiro. Em clima de Jogos Olímpicos, o Museu do Futebol está apresentando uma importante exposição cheia de histórias e curiosidades daquele que é considerado o maior evento esportivo do mundo. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre.
linha do tempo mostra que o futebol nunca deu tanta pelota assim para os Jogos Olímpicos, nem as Olimpíadas muita bola para o futebol. Tanto que existe um grande conflito de interesses até hoje entre o COI e a FIFA. Mas o Museu do Futebol em São Paulo, até o final do ano, apresenta uma bela exposição unindo essas experiências aqui debaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Esse racha COI e FIFA que estava surgindo acontece em que Olimpíada mesmo? Você tem já o primeiro racha identificado em 32, em Los Angeles. E o futebol é tirado dessa legenda de jogos. Da teoria da pesquisadora, dos livros, cartazes, vídeos. Sem vaga em 1980, o Brasil foi a Los Angeles em 84 e na primeira disputa que permitiu profissionais, mas não aqueles de nível de Copa do Mundo. E saiu com a prata, primeira medalha do nosso futebol. A prática de algumas modalidades olímpicas logo na entrada do passeio. Judô, boxe, badminton, para citar 3 exemplos. Na ampla sala chamada de a Grande Área, uma viagem pelos Jogos da Era Moderna. De 1896, Atenas, Grécia, até 2012, Londres, Inglaterra. Com paradas específicas no futebol. Modalidade demonstração em 1900, Paris, França. A primeira vez do fute brasileiro, ainda grogue com a perda da Copa de 50. O futebol brasileiro vai demorar muito tempo para chegar, ele vai acontecer só em 52, né? Então é uma equipe que está vindo pós-maracanaço e vai competir, vai perder para a Alemanha e não vai conseguir aí trazer nenhuma medalha para o Brasil. A medalha, 3 décadas adiante. Aqui a gente também tem uma marca importante, que é a nossa primeira medalha de prata no futebol. E aí a gente fica marcado com uma seleção que ela é composta majoritariamente pela equipe do Internacional do Rio Grande do Sul e alguns atletas de outros clubes que vão representar. Dunga, Tafarel. Exatamente, o Tafarel começa a ficar conhecido, o Dunga, né? A estreia do nosso futebol feminino e conquistas até que repentinas. Nossa participação em Jogos Olímpicos vai retardar e vai acontecer só em 96, que já é a comemoração do centenário olímpico, mas que vai chegar em 4º lugar e já vai permanecer, né, nesses lugares assim próximos aos pódios e depois conquistar 2 pratas em 2004 e 2008. A exposição é ampla, não apenas futebolística. Relembra a primeira participação do Brasil em Olimpíadas, 1920, Antuérpia, Bélgica. Ensina histórias que vão além do esporte, ao recordar o tapa com luva de pelica de um negro na cara do regime nazista, nos Jogos de 36, Berlim, Alemanha. Enfatiza os protestos seguidos de morte no México em 1968. Não ignora a época da Guerra Fria, dos boicotes norte-americano, 1980 em Moscou, e do bloco soviético, 4 anos depois, em Los Angeles, Estados Unidos. E valoriza o motivo mor da criação deste evento gigantesco, o espírito olímpico, a união dos povos, o encontro de nações, a importância de vencer, a luta suada pelo ouro, a vontade de competir, mas principalmente de dar bons exemplos à humanidade. Legal! E terça-feira é dia da série Made for Brasil aqui no Gazeta Esportiva. Essa série conta a história de treinadores de fora do país que vieram para cá para trabalhar na preparação dos nossos atletas que estarão nos Jogos do Rio. O personagem de hoje é o técnico de boxe olímpico João Carlos Soares Gomes de Barros, que veio de Guiné-Bissau, lá na África, e espera levar o boxe brasileiro ao pódio e repetir o bom desempenho de Londres. Meu nome é João Carlos Soares Gomes de Barros. Eu nasci numa cidade pequena da Guiné-Bissau, de nome Bolama.
Em Guiné fala português, fala um dialeto. São 13 dialetos e mais um outro que se chama crioulo, que a gente se entende nacionalmente. Tempos atrás tinha uma guerra civil. Isso foi que dificultou grandemente o avanço, o desenvolvimento. Tinha tudo para dar certo. A guerra acaba com tudo. Acaba com tudo, com a cidade, com as pessoas. Muitas pessoas foram embora. Agora, para voltar vai ser difícil. Nosso objetivo é igualar o número de 3 medalhas. Nosso prognóstico. Agora, se é de ouro, se é de bronze, se é de prata, não sei. Mas vamos pegar a medalha sim. Se em outros países já era grande emocionalmente, imagina agora aqui, no Brasil, dentro da tua casa mesmo. E vai ser grande. É uma alegria só. Bom, meu nome é João Carlos Soares Gomes de Barros, nasci na Guiné-Bissau. Eu estou de corpo e alma, portanto, para ajudar o nosso brasileiro a conquistar aquelas medalhas que o nosso boxe precisa. Isso aí, essa é a série Made for Brasil lá do site gazetesportiva.com. Parabéns para o nosso repórter André Sender. Aliás, Bárbara, deixa eu só falar uma coisa. Hoje completa 50 anos do último jogo de Pelé e Garrincha pela seleção brasileira em 12 de julho de 1966, na Copa da Inglaterra. O Brasil venceu a Bulgária, tá? 2-0. E os dois pela seleção jogaram 40 partidas, nunca saíram derrotados de campo. Então, entre no site gazetesportiva.com, porque tem uma galeria de fotos espetacular, Garrincha e Pelé na seleção brasileira. E também acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, Facebook é Gazeta Esportiva, tem a nossa página, e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. A grande novidade da 70ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho foi a estreia da categoria Aspirantes, com a participação de mais de 2.000 atletas amadores. Gente, mais de 2.000 bicicletas, gente. Muito show de bola. E a bike repórter Renata Falzoni conta pra gente como que foi essa festa. O sol nem deu as caras e eles já estão preparados. A 9 de julho é uma prova clássica, né? Era um sonho meu e tá a possibilidade de correr todas as ruas de São Paulo nessa data especial, e é muito emocionante, na verdade. Pela primeira vez nas ruas da cidade, a categoria aspirante tem 2.000 atletas que correm por paixão. É bem difícil, cara, porque tudo depende de você. Equipamento é caro, alimentação é caro. A massa de bicicletas na hora da largada impressiona. Os ciclistas partem para uma volta no circuito de 28,3 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Ninguém é profissional, mas a velocidade é alta. Foi muito legal que eu peguei roda um tempão de um cara que tava com uma mountain bike, com uma malinha num bagageiro e de tênis, assim. E, a gente é 37 por hora. É muito prazer que a gente sente pra pedalar. A gente sofre durante o pedal, mas depois é um prazer indescritível. Os primeiros fazem a média de 42,5 quilômetros por hora. Mas na festa há espaço para todos os perfis. Cara, a emoção é demais. Eu sou aspirante, estou iniciando. Isso é um estímulo nessa cidade que a gente vive de muro, concreto, só trabalho. Cheguei nas últimas, cheguei. Parece que só tem molecão aqui, mano. Mas mesmo assim ainda ganhei de muita gente boa ainda. A partir do momento que você coloca as pessoas, a cidade à disposição das pessoas para pedalar, para se transportar, para fazer esporte, melhorar seu condicionamento físico, você começa a ter uma massa de ciclistas. Aí começam várias e várias pessoas a praticarem o esporte. Então isso aqui vem para brindar essa festa. O que foi, Garrafa? Que foi? Segue o jogo. Segue o jogo. Garrafa me deu a chave aqui do carro dele. Tá fazendo o jogo com a chave na mão. Vai embora já, pô? Tudo você vai. Não sei o que eu tô fazendo com essa chave na mão. Completamente maluco. A primeira liga começaram a ser definidos ontem. 15 times vão disputar o torneio no ano que vem, em 7 datas que podem variar de acordo com o calendário do futebol brasileiro.
Em 2017, a Primeira Liga terá a participação de mais 3 clubes, Chapecoense, Joinville e Paraná. As 3 equipes já faziam parte da Liga, mas não haviam jogado a competição nesta temporada. No próximo ano, o torneio será realizado entre 22 de janeiro e 29 de março e pode sofrer alterações de acordo com o número de brasileiros na Libertadores. Os clubes jogam um contra o outro, classificam 2 de cada chave, primeiro e segundo, e os 2 melhores, terceiro colocado das 3 chaves, para ir disputar uma quarta final, semifinal e final numa partida só. Muito bom, isso que importa, animação. Um choque no treino entre o atacante Luca e o lateral esquerdo Guilherme Arana quebrou a rotina na representação do Timão. Veja com o Fernando Gavini, hein? Depois de 2 dias de folga na volta ao trabalho no Corinthians, os titulares ficaram só na academia. Trabalho leve para secar também de leve o Palmeiras, que joga à noite contra o Santos. É difícil a gente ficar torcendo, né? A gente fez o mais importante, que era o nosso papel, que foi a vitória. Uma vitória super importante contra um time muito difícil de se jogar lá na casa deles. Em recuperação de uma lesão muscular, Christian já corre ao redor do campo, enquanto Elias participou normalmente do treino dos reservas e dá a pinta de que o retorno será mais rápido do que os 2 meses inicialmente previstos. Estamos provando a cada jogo, cada rodada que o grupo é forte, né? Como você falou, temos jogadores ainda de alto nível que estão no DM, que vão voltar para somar também. Tem a chegada do Alexandre aí também, que é um cara que pode nos ajudar. A cada treino, todo mundo quer mostrar serviço. Entre eles, Alexandre Pato. Cristóvão Borges já deixou claro que conta com o atacante e observa tudo de perto. Tão de perto que tem que fugir para escapar da dividida entre Guilherme Arana e Luca. Os dois levaram a pior no lance e deixaram o campo sangrando. Arana com o joelho machucado e Luca com a boca. A pancada foi tão forte que Luca teve que ser encaminhado para o hospital para passar por uma pequena cirurgia na boca. E Guilherme Arana levou pontos no joelho. Mas a pior notícia foi em relação a Pedro Henrique, que se machucou contra a Chapecoense e teve detectada uma lesão na coxa que vai deixá-lo de 3 a 4 semanas em recuperação. O desfalque vai fazer falta porque Pedro Henrique vinha sendo titular. Mas a maior preocupação é com a oscilação do time durante os 90 minutos. Apesar da boa campanha, o Corinthians não tem conseguido jogar o tempo inteiro bem durante as partidas. E realmente isso aí tem incomodado um pouco, mas é uma equipe que está amadurecendo, pelo menos os resultados estão vindo e isso ajuda a gente a ter uma tranquilidade para trabalhar. A gente espera poder, durante essas semanas aí agora que está tendo tempo de trabalhar, a gente diminuir esses erros para que não aconteçam mais. Conversávamos aqui nos bastidores, eu dizia para o Garrafa que eu acredito nesse Corinthians brigando pelo título até o final. Embora tenha perdido o Tite, embora tenha perdido muitos jogadores, é um time muito organizado. E o Cristóvão, quando chegou, que embora não seja um técnico ainda top, campeão, mas ele teve a humildade de manter o que fez o Tite com pequenas alterações, pequenos ajustes, de acordo com o que ele pensa sobre futebol. Então, como ele não mexeu na estrutura e é um time organizado, que sabe o que faz com a bola, tanto no sentido de marcação quanto avança para o ataque, sinceramente, eu vejo o Corinthians brigando, sim. Acho que vai brigar, boa campanha pode surpreender, porque perdeu muita gente, perdeu o Tite, muitos esperavam uma queda, mas eu vejo, e se o Pato realmente for colocado no time, entrar e se ajustar, com a capacidade dele de fazer gol, eu não tenho a menor dúvida não, Garrafa. O Corinthians vai brigar pelo título, sim. O Pato não dá para fazer nenhum tipo de aposta. Não dá. Que ele é um belíssimo jogador, que ele tem talento, que ele poderia estar aí, depois do Neymar, ser o jogador mais importante de futebol brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o Pato precisa saber o que ele quer da vida dele. E eu não coloco minha mão no fogo pelo Pato. Ele pode entrar e arrebentar, como pode entrar e ser um fiasco, né? Tá aí cumprindo o papel dele. O Corinthians precisa realmente de um atacante. Os que estão lá não estão funcionando. Especularam o Farfã, né? Tentaram, mas enfim, o Corinthians precisa realmente de um homem de área.
Sobre o Cristóvão, eu concordo com você. O Cristóvão, se não é um técnico top, ele é muito inteligente e, obviamente, ele mexeu o menos possível no Corinthians. Ele deixa a espinha dorsal e até um pouco mais que isso do trabalho que foi realizado pelo Tite, e os resultados estão surgindo. O Corinthians, o maior problema, e foi bem destacado na reportagem do Gavini, é essa oscilação no aspecto dentro de uma partida. O Corinthians não consegue manter uma regularidade, fazer um bom jogo. Você assiste o Corinthians, ele tem uma vitória convincente. O Corinthians sofreu para vencer Chapecoense. O final de semana, o primeiro tempo foi sofrível do Corinthians. Na segunda etapa, Chapecoense abriu um pouquinho mais, o Corinthians foi inteligente e acabou chegando ao resultado da vitória. Então, é essa falta de confiança que o torcedor do Corinthians ainda não tem. O Corinthians ainda tem uma interrogação do que essa rapaziada está fazendo. Agora, os números são inquestionáveis, o Corinthians está ali no cangote do Palmeiras, e no futebol não adianta você jogar bonito e você não vencer. O Corinthians está vencendo, está somando pontos. E isso é importante para uma equipe que ainda busca autoafirmação. De repente, eu entendo que é um time que nesse momento, para mim, briga por G4. Briga por G4. Para brigar de igual para igual para o Palmeiras tem que melhorar muito ainda. Muito bom. Voltamos agora ao Allianz Parque, onde está o repórter Adriano Dolfi. Ele está colocado lá. Vamos colocar aqui no telão, Rogerinho. Ó, vai acompanhar o clássico entre Palmeiras e Santos. Mais uma vez, boa noite, Adriano Dolfi. Já abriram os portões? Já tem bastante gente aí? Boa noite, Michele. Sim, os portões acabaram de ser abertos aí para a torcida. Obviamente, ainda poucos torcedores presentes, mas já os 40 mil lugares estarão cheios, torcida única do Palmeiras, e um desses lugares certamente será do técnico Tite, que assim como no Mineirão assistindo a partida entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, é aguardado para assistir esse clássico até então mais importante desse campeonato brasileiro. Informações quentinhas do Santos, conversamos com a assessoria de imprensa do Peixe, David Braz relacionado para a partida, mas Luiz Felipe deve ir para o jogo. Persiste a dúvida entre Vitor Bueno ou Copete e a respeito do Gabriel, atacante, que o Santos havia divulgado a renovação de contrato até 2021. Por enquanto, o Gabriel ainda não confirmou essa renovação. Restam alguns detalhes para serem acertados. Aí sim, Gabriel e Santos irão anunciar de forma oficial essa renovação. Em relação ao Palmeiras, a esperança é o Dudu que foi decisivo na Copa do Brasil do ano passado, marcando 2 gols contra o próprio Santos, já que o Gabriel Jesus e o Roger Guedes estarão de fora dessa partida. O Rafael Marques, que marcou 2 gols na semifinal do Campeonato Paulista desse ano, também contra o Santos, deve ficar no banco de reservas apenas como opção. O Barrios e o Eric que aliás marcou o gol no último jogo, esses 2 jogadores devem formar o ataque ao lado do Dudu. Essas são as informações quentinhas daqui, Michele. Jogão de bola com presença, inclusive, do técnico da Seleção Brasileira por aqui. Boa noite a você. Boa noite, Adriano Dolfi. Será que ele me ouve, Barbado? Posso perguntar o palpite do Adriano Dolfi? Porque ele está lá, está sentindo o clima do local. Diga, Adriano Dolfi, seu palpite para hoje. Não vou ficar no muro, Michele, mas eu vou de empate, viu? Pesam os desfalques do Palmeiras, o Santos jogando praticamente completo. Vou ficar num 2-2. Boa, Adriano Dolfi, muito obrigada. Bom trabalho para você hoje à noite aí, viu? Ô Michele, eu queria aproveitar essa intervenção do Adriano Dolfi para falar e parabenizar, e não é novidade nenhuma, né? A postura do Tite. O Tite estava em Belo Horizonte ontem, hoje está aqui em São Paulo. Está trabalhando, né? Está trabalhando. Diferentemente do que nós tínhamos no comando técnico da Seleção Brasileira. Né? Para mim não é nenhuma novidade o profissionalismo do Tite, a vontade que o Tite tem, a competência que ele tem para tentar fazer um bom trabalho. Esse já deixa o torcedor, pelo menos, tem alguém com seriedade trabalhando na Seleção Brasileira, a par de todos os problemas da Confederação Brasileira de Futebol. Então, parabéns aí ao Tite, e é isso mesmo que tem que fazer. O Tite já pegou logo que a primeira entrevista coletiva, foi para os Estados Unidos acompanhar os adversários da Seleção Brasileira nas eliminatórias, está rodando aqui o Brasil, vendo o que pode ser feito, quer fazer visita aos clubes. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Até porque, Celso, o Tite, como você bem sabe, ele é um cara de vestiário, é um cara que precisa treinar, e isso ele não vai ter na Seleção Brasileira. Vai encontrar jogadores no quarto do hotel, vai encontrar os jogadores já no vestiário se arrumando para jogar uma partida, nem viajar junto, às vezes viaja, porque o Tite vai sair daqui e o jogador já vai direto da Europa para o local da partida. Então, o Tite está coberto de razão e esse é o caminho. Ir a campo, tentar o contato com o jogador para
né, mostrar que o técnico da seleção brasileira é uma figura presente. Alguém poderia dizer, pode assistir em casa, pela televisão. Totalmente jovem, mas é diferente, né? Totalmente diferente. Está no campo clima. é outra coisa. Até pela visão tática, até por detalhes. É outro jogo em casa. Não tem como ver na televisão. Boa, Celso Cardoso. No São Paulo, o técnico Edgardo Bausa segue quebrando a cabeça para definir a equipe que vai enfrentar o Atlético Nacional no jogo que decide uma vaga para a final da Libertadores. Depois de uma longa e exaustiva viagem, o São Paulo chegou nesta segunda-feira a Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Apesar do cansaço, o elenco tricolor não teve muito tempo para descansar. Apenas algumas horas após o desembarque, o grupo já estava treinando. Uma das novidades do time em relação ao jogo no Morumbi será a entrada de Lugano na vaga de Maicon, suspenso. Cada jogo é especial, cada jogo é decisivo. A gente tem a sorte ainda de estar jogando semifinal de Libertadores, competindo por coisa importante, por coisa grande. Acho que muito mais que presión, es una alegría, es una motivación. Otra vez con San Pablo está disputando este tipo de instancia, infelizmente en desventaja, mas a gente não vai deixar de sonhar, não vai deixar de lutar. Os desfalques não param por aí. O técnico Edgardo Bausa faz mistério sobre o time que pretende colocar em campo, mas descartou a possibilidade de recuar Allan Kardec para o meio-campo. El Patón ainda quebra a cabeça para definir os substitutos de Ganso e Kelvin, que desfalcam o time por conta de lesões musculares. Isso, obviamente, tem influenciado negativamente no time, mas principalmente também porque a gente vai enfrentar o time que melhor tem feito as coisas na Libertadores, que dentro de casa ainda tem sido melhor. Então, está tudo em contra. Quarta-feira, essa é a verdade. Mas como falei anteriormente, a camisa de São Paulo, a história, a vontade dos jogadores merece a luta até o último minuto, procurando uma virada que é tão difícil como também poderia ser histórica, né? E hoje à tarde, em entrevista ao canal Sport TV, o presidente do São Paulo anunciou que Paulo Henrique Ganso não faz mais parte dos planos do tricolor. Ele admitiu que o meia será negociado com o Sevilha da Espanha, que nos últimos dias fez uma nova proposta pelo meio-campista de cerca de 24 milhões de reais. E o São Paulo terá direito a 32% desse valor. Como o contrato do Ganso acabaria na metade do ano que vem, no início de 2017, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, então São Paulo achou de bom tom vendê-lo. Paulo Henrique Ganso defende o São Paulo desde 2012, quando deixou o Santos numa transferência bastante polêmica e ele já tinha demonstrado vontade de atuar na Europa. A contratação dele é um pedido de Jorge Sampaoli, né? Recém-chegado ao Sevilha. Tem um balanço positivo a passagem do Ganso pelo São Paulo, Celso Garrafa? Tem. Assim, não é... Veja só, existem duas maneiras de você ver. O Ganso, quando surgiu, ao lado do Neymar, eram dois jogadores com potencial equivalente. Você via Neymar e Ganso no mesmo nível. Claro, posições diferentes, mas no mesmo nível. O Neymar disparou, foi parar no Barcelona e o Ganso foi perdendo espaço publicitário, espaço na seleção brasileira. Tudo isso criou uma sensação de frustração para o atleta. Quem foi para o São Paulo, e convenhamos, nunca foi o Ganso que se esperava dele. Não. Então, já que pintou uma proposta, foi melhor para todo mundo. O Ganso quer jogar na Europa, o São Paulo, de certa forma, quer fazer algum dinheiro com ele, vai receber pouco, 30% só dos direitos federativos, pouco mais, 32%, mas enfim, mas é o melhor caminho para todos. A real é, o Ganso não vai deixar saudades no São Paulo, embora hoje seja um jogador importante. O Ganso, não é? Pelo histórico apresentado aí, que a Michele nos falou, que já muito em breve poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, o São Paulo tem que colocar um laço e entregar para o Sevilha, né? Rapidinho. Né? Pela grana que vai entrar, tem que mandar. E aí, sobre a questão que a Michele levantou, o Ganso deixou a desejar. Realmente foi uma passagem sem nenhuma marca. Né? O Ganso, com certeza, ele sai de São Paulo e não vai ter torcedor falar, você lembra do Ganso com saudade? Ninguém vai ter saudade. Que ele é um belíssimo jogador?
Mas desde que jogou aquilo que jogou ao lado do Neymar, no Santos, o Ganso nunca mais foi o que se esperava dele. Nem em seleção brasileira, nem no São Paulo. E agora... Ele não marcou no clube, Não marcou. Enfim, às vezes é o que a gente comentava do Neymar. Não adianta você ser só um jogador dentro de campo. Existem algumas posturas a serem tomadas pelos líderes. Sobre a partida... Olha, como diz meu amigo Juarez Soares, o futebol é jogado, o lambari é pescado. Né? Ou seja, tem que jogar essa partida. Tem que jogar a partida, mas que eu vou falar para você uma coisa, é mais fácil o Papai do Céu voltar aqui, sentar aqui, assistir o jogo com a gente aqui, do que o São Paulo se classificar. Traduzindo, o cara vai ficar sentadinho no barquinho, ou seja, vai ficar com a varinha lá, vai sair cheio de picada de pernilongo, mas lambari não vai Celso, pegar. O São Paulo com força máxima, ele tem um time inferior ao Atlético Nacional. Com desfalque, tomou 2-0 aqui, popular abraço pro gaiteiro, né? Gostaria muito de chegar amanhã e ter quebrado a cara, mas não dá mais. Eu também escrevi isso lá no site, falei que não dá mais. Quem sabe, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. Ó, Portugal. Fim da enquete deu Santos 39% dos votos, para alegria de Rodolfo Gamberini. E agora você, Celso Cardoso, vai para a faculdade dar aula. O Garrafa vai para onde? Segredo. E você vai para onde? Tá com a chave? Você vai para onde? Eu vou para casa. Tá com pressa, tá com a chave? Eu vou para casa. Um beijo, até amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau.